O que eu acho interessante essa parte de chamado dentro de uma usina? Se você cadastrar direitinho todos os chamados criados para essa usina específica, a gente consegue ter um histórico de como está sendo a manutenção dessa usina, né? Então, se é uma usina que tá tendo chamado com grande frequência, a gente vai conseguir também precificar de forma mais correta um plano de operação e manutenção para esse cliente, né? Então, por exemplo, vamos supor que essa usina está numa área rural. Então, provavelmente, o chamado de limpeza vai ser com maior frequência. Então, se eu for oferecer um contrato de operação e manutenção para esse cliente, e que vai incluir essa limpeza, será que ele vai ser igual aos demais, né? Então, por exemplo, se eu faço um contrato vinculado à quantidade de módulos, aqui eu tinha colocado, por exemplo, 40. Então, será que a precificação para 40 módulos numa área rural vai ser a mesma para uma área urbana que a gente tem uma frequência de limpeza menor? E não só limpeza, né? Na área rural a gente tem bastante variação de tensão, principalmente aquelas monofásicas, né? Então, pode ser que um DPS atue com maior frequência ou um disjuntor abre um polo com maior frequência. E a gente tendo esse registro, né, de chamados por cada usina, a gente consegue mensurar se aquele contrato de operação e manutenção que eu tenho com o cliente, ele está me dando retorno, né, está me dando retorno financeiro, ou se eu dimensionei a precificação de forma errônea, né? Então, ele está me dando prejuízo. Eu estou tendo mais problemas, estou tendo mais chamados em abertos para resolver do que foi previsto. Esse chamado aqui pode ser até questão, por exemplo, configurar monitoramento, que eu acho que é uma dor de grande parte dos integradores, né? A gente faz essa parte do monitoramento na execução da usina, e depois passa 3 meses, o cliente troca a senha, troca o provedor, e vai pedir para você voltar lá para fazer esse, essa configuração da rede da internet, né? Então, esse tipo de chamado pode ser registrado aqui também. Então, você vai ter um histórico de quantidade de chamados por tipo, né? A gente está implementando também questão do filtro, tá? Em parte aqui, ó. Por enquanto está só com o proprietário, mas a gente vai inserir também questão do filtro por tipo de chamado, né? Então, a gente, uma usina que já esteja em operação há muito tempo, tem grande quantidade de tipo de chamado, vai conseguir ver qual que é a frequência desses chamados.